Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Igor Jasmin e estamos estudando a revista O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 5, que tem por título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de fazer aqui os meus agradecimentos, como corriqueiramente costumo fazer. Então, queria agradecer em primeiro lugar a Deus por mais esta oportunidade em estar falando da sua palavra. Estender esses agradecimentos a toda a coordenação do projeto Crente Docente, assim também como todos os docentes, todos os professores que fazem parte deste grupo, que tem propagado, que tem disseminado, que tem realizado a pregação do Evangelho em mídias digitais, através do canal do YouTube. O meu agradecimento a todos. O texto áureo da lição de número 5 encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 23, que diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E a verdade prática dessa lição é: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação verdadeira, a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Em outras palavras, o centro da mensagem do Evangelho é o Cristo e este crucificado. A partir da crucificação, a partir dessa entrega, desse sacrifício vicário, houve a possibilidade de que houvesse a salvação para aqueles que estavam perdidos. Por isso que vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir desse momento, a partir dessa crucificação, desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele nos oportunizou a possibilidade de sermos salvos. E a sua salvação é mediante a fé em Jesus Cristo e nesse sacrifício. A leitura que nos dá base para essa lição encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 18 a 25, e no capítulo 2, dos versos 1 a 5. Iniciando no capítulo 1, no verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Capítulo 2, iniciando no verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor, e em grande tremor.
a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O objetivo dessa lição, o objetivo central, o objetivo geral, aquilo que é o cerne, é o centro do que estamos falando a partir dessa lição, queremos ressaltar que Jesus Cristo, e este, especificamente falando, crucificado, é o centro da mensagem cristã. É o centro do Evangelho. É o centro da pregação. Porque a partir desse sacrifício, conforme foi falado anteriormente, a partir desse sacrifício houve a oportunidade de que nós pudéssemos ter uma religação, de que nós pudéssemos ter um caminho que nos conduzisse a um relacionamento íntimo com Deus, que nos desse um acesso completo. Então esse sacrifício, ele nos deu a oportunidade de termos um completo acesso ao relacionamento íntimo com Deus. De maneira introdutória, Paulo ele descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. Isso é importante, porque não bastava apenas que Cristo morresse, não bastava apenas que Cristo fosse sacrificado, mas a sua ressurreição foi como se houvesse uma confirmação de tudo aquilo que ele havia falado. Então, quando ele ressuscitou, ele estava ali com esse sinal, ele estava literalmente ratificando, confirmando toda a sua pregação. Ele estava falando, olha, eu fui e agora estou ressurreto, agora ressuscitei. Se vocês me seguirem, vocês podem até passar pela primeira morte, mas vocês jamais passarão pela morte eterna. E por isso, a sua missão, a missão da vida de Paulo, do apóstolo, foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Todas as profecias, os vaticínios, tudo isso estava se referindo a Cristo. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas, como, por exemplo, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, na lição de número 5, nós iremos ver o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Iniciando com a centralidade da pregação de Paulo, nós vemos que o ministério de pregação e o Cristo crucificado estavam entrelaçados. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente é claro e evidente que o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas foram baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo. Lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha tido um convívio físico com Jesus, embora ele não tenha se relacionado de maneira física com Jesus, não tenha caminhado com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Outros apóstolos estes que caminharam, que andaram com Cristo. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Ou seja, não existe outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma, não existe outro caminho que não
entendermos e enxergarmos no Cristo crucificado um caminho para a redenção, um caminho para que nós pudéssemos ter um acesso a Deus. Falando agora um pouco sobre a palavra da cruz ser a loucura da pregação, em uma das cartas de Paulo, nós lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, como nós lemos anteriormente. Havia uma mentalidade na época em que Paulo escreveu essa carta, em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Religiosos tratando dos judeus, filósofos tratando dos gregos. Ou seja, por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produzia atração, ou seja, não produzia uma atração, não era algo que, se assim nós podemos dizer, não era um assunto que vendia, não era um assunto que era fomentado, não era um assunto que causava uma atração, mas sim uma rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus. Por quê? Porque a cruz não era um espetáculo suntuoso, não era um espetáculo teatral bonito, não era algo que realmente chamava a atenção do público, porque isso era algo que gerava morte, isso era algo que gerava o sofrimento. E como enxergar naquele que está sofrendo, naquele que está morrendo, aquele que é capaz de nos dar o completo acesso ao Pai, aquele que é capaz de nos dar a vida, aquele que é capaz de nos tirar todo o sofrimento, sabe? Então era algo que fugia à lógica humana, era algo que, do ponto de vista humano, era completamente irracional pensar dessa forma. E, ao mesmo tempo, contrariava a retórica dos eruditos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, aquilo que Paulo escrevia e passava, era poderosa em Deus. Ou seja, ele trazia não só a sua pregação, não só o ensino da palavra, mas tinha também uma ratificação através do quê? Através das manifestações poderosas de Deus na vida de Paulo e através da vida de Paulo. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Por isso que nós falamos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É importante que haja crença, que haja fé, porque Jesus é o nosso autor e consumador da fé. Ele é a origem e ele é a própria definição de fé. Ele é a própria consumação de fé. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, ou seja, para aqueles que não creem, para aqueles que não querem se prostrar diante de Deus para compreender a sua palavra, a palavra da cruz se torna loucura, se torna incompreensível, se torna irracional, se torna não lógica, se torna algo que foge completamente do entendimento humano. Mas para nós, os cristãos, os que são salvos, os que se prostram, os que buscam, os que creem, os que têm fé, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Bom, falando um pouco das expressões chaves da doutrina, que estão contidas na doutrina paulina, há algumas expressões que têm muita importância no ministério da pregação do apóstolo, como tais o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vamos analisar agora um pouco cada uma dessas expressões. Evangelho de Cristo.
Além de aparecer nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e no evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas paulinas, como está escrito em Romanos, capítulo 1, no verso 16, Evangelho de Cristo. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes são encontradas nas cartas de Paulo. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina que foi ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom ou bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa notícia, a boa nova, da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim, e não por acaso, identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. É importante citar também que a palavra Evangelho, ela surgiu, como diz a história da época, do contexto da época, a palavra Evangelho, ela surgiu no contexto militar. Isso está contido na história de Fidípides, na época em que houve uma batalha próximo a Atenas, em que o povo ateniense iria enfrentar uma batalha, iria a um confronto bélico, e na verdade eles estavam em número reduzido, eles tinham menos contingentes para enfrentar essa batalha, e existia uma pessoa que ficava com o cargo de ser o mensageiro. Bom, quando os homens saíam para a guerra na época, eles combinavam, eles faziam um pacto com as suas mulheres e com seus familiares de que, caso a mensagem não fosse positiva, ou caso demorasse muito, não chegasse ninguém, eles se matavam. Eles matavam primeiro as crianças, depois matavam os mais velhos e por fim matavam as mulheres se matavam. Isso era realizado porque era uma grande desonra, por exemplo, que as suas mulheres elas fossem utilizadas para gerar filhos dos seus inimigos. E uma desonra ainda maior que os seus filhos, os filhos dos homens que as deixaram em casa, se tornassem membros do exército inimigo, porque era isso que acontecia. E os velhos, eles eram mortos, literalmente. Então, havia um pacto, esse era o pacto. Só que, nessa época, existia um homem que era o mensageiro, e Fidípides, ele conta a história, na época, que Atenas, o povo ateniense, eles conseguiram ganhar a batalha de uma maneira muito extraordinária, que surpreendeu a todos na época, e Fidípides ele correu de Maratona até Atenas. Maratona, uma cidade que tinha uma distância de aproximadamente 42 quilômetros, daí por isso existe na competição a corrida da maratona, que é aproximadamente 42 quilômetros, seria esse grande feito. Então Fidípides ele correu entre Maratona e Atenas 42 quilômetros de maneira incansável, sem parar, e quando ele irrompeu aos portões da cidade, ele gritava Evangelion, que significava boas notícias, boas novas. Isso representou a salvação do povo, que estava prestes a começar uma matança interna, em vista de que não recebia notícia. Então essa seria também uma explicação da palavra do contexto Evangelion. Bom, Cristo crucificado. Em Gálatas, capítulo 3, no verso 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, na lógica em que Paulo escrevia suas cartas, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora,
A cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado através da vida de Jesus Cristo e este crucificado. Não se pode deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas comunidades religiosas, em nossas igrejas, em nossos encontros, em nossas reuniões, em nossos cultos. Por que isso é importante? Porque é importante compreendermos isso. Bom, Paulo vai escrever que o salário do pecado é a morte. Vai dizer que o salário, ele está querendo dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado produz morte. Mas como que a morte poderia alcançar aquele que nunca pecou? Como que a morte, e isso é para que nós possamos refletir sobre a loucura, sobre esse conhecimento, sobre essa sabedoria de Deus, como que a morte poderia tragar aquele que não tinha pecado? Como que a morte poderia ceifar a vida daquele que não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, que era perfeito? Então Jesus, ele se entregou para nos dar um caminho em que nós pudéssemos, ainda que morrêssemos, vivêssemos para a glória de Deus. A última expressão, a expressão que diz Cristo ressurreto, não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Foi aquilo que eu falei anteriormente. A ressurreição de Cristo foi como uma confirmação, uma ratificação daquilo que Cristo viveu pregando durante o seu ministério. Então, quando ele morreu, pensaram que foi o fim, mas quando ele ressuscitou, compreenderam que na verdade foi o início. Por isso é que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o alfa daqueles que... Ele é o início daqueles que nele creem e o ômega, o fim daqueles que não creem. Ou seja, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo ele faz uma descrição de maneira sublime, de maneira maravilhosa, extraordinária, da seguinte forma: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 3 e 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou, ela complementou, ela ratificou, confirmou, ela transpareceu a obra manifesta na vida de Cristo. Que obra é essa? A obra da salvação, consumando assim a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. João 8,32 vai dizer que, João 8, no verso 32, vai dizer que, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo esse sacrifício, conhecendo essa ressurreição, vai acontecer que as nossas vidas serão livres do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor irá ser efetuada. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo ressurreto. É importante dizermos aqui que, na verdade, quando a pedra foi retirada do túmulo de Cristo, não foi porque Jesus não poderia sair sem retirar a pedra, mas foi para que o mundo visse que o túmulo está vazio. Foi para que o mundo compreendesse que Jesus ressuscitou de fato, Jesus ressuscitou realmente, que o túmulo está vazio, que ele morreu, mas que ele ao terceiro dia ele ressuscitou. Portanto, retirar a pedra foi muito mais uma questão de mostrar para o mundo
a consumação da sua palavra do que propriamente uma necessidade de sair pela porta onde ele entrou. Bom, os efeitos dessa mensagem, os efeitos da mensagem que Paulo pregava, ele propagava a mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. Ou seja, a mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Tem poder, há poder no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Inclusive, este sangue, se nós pararmos para pensar um pouco, nós vamos compreender que Cristo veio ao mundo. Cristo, ele viveu no mundo. Cristo, ele padeceu, ele morreu, ele ressuscitou. O seu corpo foi ressurreto. Ele teve um corpo ressurreto aqui no mundo. E posteriormente ele foi elevado. Ele subiu aos céus. Mas existe algo de Cristo que ficou nessa terra. Existe algo de Cristo que permaneceu. Algo da sua característica, da sua natureza, que estava intrínseco. O que foi isso? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. O sangue, as gotas de sangue de Cristo enquanto ele caminhava pelo caminho até chegar ao Gólgota. Então o seu sangue ia pingando, e esse sangue, por isso que nós falamos, há poder no sangue de Cristo, porque é esse sangue que permanece na terra. As gotas do sangue de Cristo permanecem na terra até hoje. O sangue de Cristo foi vertido até a sua última gota, foi derramado até a última gota na terra. E no Gólgota, enquanto ele estava crucificado, o seu sangue, ele descia, ele vertia, ele escorria pela cruz, ele pingava na terra. Então esse sangue, ele permanece até hoje. Por isso nós devemos esperar a manifestação do poder divino, do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas de demônios. É verdade. Não é porque nós podemos, mas é porque Ele pode. Não é porque nós temos poder em nossa existência, mas porque o sangue de Cristo, porque a pregação da cruz, porque aquilo que Jesus falou que nós faríamos e faríamos coisas ainda maiores, é verdade. Jesus falou que céus e terra passariam, mas que as suas palavras jamais passariam. Salmos vai dizer que a palavra está firmada nos céus. Ela está firmada nos céus. Continuando, os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Nós não podemos ter uma pregação vazia, uma pregação vã, uma pregação sem prática, uma pregação sem experiência com Deus, uma pregação onde não há cura, onde não há libertação, onde não há salvação, onde não há manifestação do poder de Deus. Isso é uma pregação vazia, isso é um conhecimento humano, isso é uma sabedoria humana. Por isso que Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, quando eu fui até vocês, eu não fui até vocês utilizando de persuasão, de sabedoria humana. Eu não fui até vocês utilizando da filosofia humana, da filosofia que os gregos conheciam, não. Eu fui até vocês pregando de maneira simples, pregando de maneira que o mais indouto, até o mais doutor, até o mais sabedor da palavra, até o mais erudito, até o mais filósofo, para que todos pudessem compreender a minha pregação. E muito mais além disso, eu não só preguei, como eu confirmei a minha pregação através das obras, através da manifestação de Deus na minha vida e através da minha vida. Ou seja, a pregação ela se torna ratificada, ela é confirmada pela operação de obras, de manifestações, de sinais. A mensagem que pregamos não é uma filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Nós precisamos compreender isso. Não se trata de uma filosofia, não se trata de um ideal, é uma forma de vida, é uma forma de bem-estar. É uma prática de vida. Não, isso daqui não é uma forma melhor. Vamos viver melhor. Vamos ter uma filosofia humana. Não, isso daqui não é isso. É transformação de vida. É morte para o mundo e nascimento para o reino de Deus, para o Evangelho, para a pregação da palavra, para o discipulado, para cumprir o ID, para realizar aquilo que Deus está colocando nas nossas vidas. Um propósito, um desígnio, um plano, um projeto. É muito mais do que
uma prática de vida bacana, bonita, que é atraente aos olhos humanos. Não é isso. Não é uma filosofia humana, mas é uma transformação. Romanos 12, no verso 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós possamos experimentar, é necessário que haja transformação. É necessário que nós não venhamos a permitir que o nosso corpo, que a nossa vida, venha a tomar a forma do mundo. Continuando. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a de Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela que nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Isso é muito importante. Provérbios, se eu não me engano, capítulo 3, no verso 5, vai dizer: não te estribes no teu próprio conhecimento. Ou seja, não se apoie naquele seu próprio conhecimento. Não use como apoio aquilo que você acha que sabe, o seu conhecimento, aquilo que, de repente, você tem uma certa noção, uma certa inteligência. Não se apoie, não use isso como estribo para se levantar, para subir, para se enaltecer. Não. Provérbio vai dizer que a altivez de espírito, a soberba precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. É importante que nós possamos compreender que a humildade é uma das marcas da mensagem da cruz, e isso nos constrange a vivermos uma vida de humildade. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. Há uma passagem que vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Então, se nós queremos assumir a identidade de filhos, nós precisamos ser governados, precisamos ter as nossas vidas orientadas, governadas, guiadas, controladas pelo Espírito Santo. Pois o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Agora, concluindo, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto. Glória a Deus. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós que somos salvos, que compreendemos, que acreditamos, que temos fé, que cremos na salvação. Ela salva, ela cura, ela liberta o pecador. Assim como uma vez mudou a minha vida, eu creio que no nome de Jesus ela vai mudar também a sua vida, caso você ainda não tenha se decidido por uma vida com Cristo. Eu creio que no nome de Jesus essa mensagem, a palavra da cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição de Jesus, ela vai te salvar, ela vai mudar a sua vida, ela vai te curar, ela vai te libertar dos pecados. E ao mesmo tempo nos revela uma vida de poder de Deus, de humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. E eu creio que no nome de Jesus, essa mensagem vai também transformar a sua vida. Aqui eu termino essa lição. Quero desejar a você que esteve até agora ouvindo esse áudio, ouvindo o CDcast, que você tenha um dia abençoado, que Deus abençoe a sua vida, que Jesus esteja
guardando a sua vida e a de seus familiares, e que no nome de Jesus você tenha uma vida próspera e rica das manifestações de Deus. Fica com Deus, um grande abraço.